Olá, vamos conhecer nessa aula a função fgetS. Na aula anterior nós conhecemos a função fputS para escrever texto, escrever strings em um arquivo texto. Eu tenho aqui o arquivo que nós criamos na aula passada. Perceba que ele tem uma quebra de linha no final e nessa aula então nós vamos ver como fazer a leitura desse arquivo. Eu já tenho aqui então um protótipo que eu criei. Aqui a função escrever, que nós fizemos na aula anterior. Aqui na nossa função main eu apenas comentei a função escrever porque agora eu quero ler esse arquivo e eu já chamei aqui o meu procedimento, na verdade são procedimentos, não tem retorno, o meu procedimento ler e eu já fiz o protótipo dele aqui. Ele recebe o nome do arquivo e aí eu tento abrir esse arquivo. Se eu conseguir abrir esse arquivo, a gente vai fazer a leitura dele aqui. Caso contrário, eu imprimo na tela uma mensagem de erro. Vamos então ver aqui como que a gente faz agora a leitura desse arquivo. Na aula anterior eu não quis utilizar a função fgetS para ler do teclado, porque essa função é a função que a gente vai ver na aula de hoje. E o principal objetivo dessa função, fgetS, é para fazer a leitura em arquivo. Por isso esse F aqui no início, de file. Apesar de que é possível utilizá-la também com sucesso para fazer a leitura do teclado, ok? E aí, como o scanf é mais complicado, eu preferi utilizar o scanf aqui para já apresentar os problemas que a gente teria. Vamos então fazer aqui agora a utilização da nossa função para ler. Basicamente, nós já vimos essa função lá no módulo de string, fgetS. E aí nós precisamos passar para a função 3 parâmetros. O primeiro, onde eu vou salvar o texto lido. O segundo, o tamanho máximo que pode ser lido. E o terceiro é de qual arquivo que eu vou ler. Então, onde eu quero salvar? Na minha variável texto. Perceba que eu já tenho aqui um vetor de caracteres com tamanho 500. Então, esse é a quantidade máxima que pode ser lida. De qual arquivo eu quero ler? Do nosso arquivo file. Feito isso, nós já teremos na nossa string ou no nosso vetor texto, nós já teremos um conteúdo aqui nesse texto. Vamos então imprimir esse conteúdo na tela? Eu vou colocar aqui uma quebra de linha, vou colocar aqui uma setinha e um %s. Na sequência, de onde virá esse %s, de onde virá esse texto da nossa variável texto. E antes disso, eu vou colocar aqui em cima outro printf, apenas para colocar o seguinte texto. Eu vou iniciar saltando uma linha, /t, e aí eu vou colocar o seguinte texto. Texto lido do arquivo. E aí eu vou saltar outra linha. Se a gente fizer isso aqui, nós já teremos uma linha lida. Olha só, eu vou compilar e executar o meu programa. E aí perceba, texto lido do arquivo, primeira linha. Só que ele leu uma linha e finalizou. Perceba, eu não coloquei nenhuma repetição aqui. Então, vamos fazer isso. Eu vou colocar aqui um while. Opa, cadê o W? O while. Nós teremos aqui uma condição. Vou abrir aqui um par de chaves. Eu vou identar corretamente aqui a nossa função, que vai ficar dentro da repetição, o nosso printf também, e agora eu vou fechar aqui o par de chaves. E agora vem então o nosso teste. Eu quero que isso aqui se repita enquanto o que acontecer, enquanto eu não chegar no fim do arquivo. Como que eu verifico se é o fim do arquivo? End of file. Essa função vai verificar se nós chegamos, se nós atingimos o fim de um arquivo. Qual arquivo eu quero testar? O nosso arquivo file. Porém, muita atenção aqui, olha só. Essa função end of file retorna verdadeiro se nós atingimos o fim do arquivo. Imagine como se fosse uma pergunta. É o fim do arquivo? Se for o fim do arquivo, ela vai retornar verdadeiro. Se for verdadeiro, faz o que está aqui dentro? Não, eu não quero fazer o que está aqui dentro, porque nós chegamos no fim do arquivo. Eu vou negar o resultado dessa função, olha só. É o fim do arquivo? Verdadeiro. Verdadeiro negado dá falso. Falso quebra a nossa repetição. Ou é o fim do arquivo? Falso. Não é. Falso negado dá verdadeiro. Então significa que tem mais coisas a serem lidas, ok? Porém, lembra que eu disse que a leitura está diretamente relacionada à forma como você escreve no arquivo? Eu vou abrir aqui o nosso arquivo. Lembra que tem uma quebra de linha sobrando aqui? Pois é. Olha o que vai acontecer com essa quebra de linha. Eu vou executar o meu programa novamente. E aí, olha o que aconteceu. Primeira linha, segunda linha, terceira linha novamente. Isso aqui aconteceu, perceba que ele repetiu uma leitura, porque nós temos uma quebra de linha ali no final. Então, olha só, ele lê a primeira linha, imprime e testa. É o fim do arquivo? Não. Lê a segunda linha, imprime e testa. É o fim do arquivo? Ainda não. Lê a terceira linha, imprime e testa. É o fim do arquivo? Ainda não. Quando ele vai ler, só tem uma quebra de linha. Lembro,
fgetS ele não lê a quebra de linha no arquivo, ele lê apenas a linha. Então ele não vai ler nada, porque não tem mais nada para ser lido. E aí quando ele imprime aqui, continua com a terceira linha. E aí como que a gente resolve esse problema? Fique sempre atento ao retorno das funções. Quando uma função tem retorno, significa que aquele retorno ali está ali justamente para te ajudar de alguma forma. E aí por que eu estou dizendo isso? Olha só, eu vou recortar, eu vou retirar esse fgetS daqui, Ctrl X, eu vou colocar aqui agora um printf, e aí eu vou colocar aqui dentro, retorno de fgetS. E aí eu quero imprimir aqui com 1%D e vou saltar uma linha. Aqui agora eu vou colocar o fgetS. Perceba, a leitura vai ser feita normalmente, só que essa função ela dá um retorno para a gente. Que retorno é esse? Esse printf aqui vai imprimir esse retorno para a gente. Eu vou compilar e executar novamente o meu programa, e aí, olha só, o retorno de fgetS. Perceba que ele retornou um número bem estranho aqui. Esse número aqui é um endereço de memória. Significa que ele conseguiu fazer a leitura do texto. O que ele leu? Eu imprimi aqui. Na segunda vez, novamente. Na terceira vez, novamente, e aí ele imprimiu o terceiro. Porém, perceba, quando ele imprime esse terceiro de novo, olha o retorno da função, 0. O que significa esse 0? Significa que ele não conseguiu ler nada no arquivo, porque não tinha mais nada. Ele atingiu o fim do arquivo, tinha apenas uma quebra de linha. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque a gente pode utilizar esse retorno para resolver o nosso problema. Eu vou colocar o nosso fgetS dentro de um if, dentro de um teste. Ctrl X, eu vou retirar ele daqui, eu vou remover o printf, eu não quero ele aqui, eu apenas utilizei ele para te mostrar o retorno da função. E agora eu vou colocar um if e aqui dentro eu vou colocar a minha função fgetS. Lembra que em C, na linguagem C, 0 significa falso. Então, enquanto a função fgetS conseguir ler, ela vai retornar algo diferente de 0. E aí o if vai ser verdadeiro, a gente vai imprimir o texto na tela. Quando ele não conseguir ler, ele vai retornar 0. Se deu 0, é falso. Significa que ele não leu nada e não tem nada a ser impresso. Perceba que nós não alteramos o arquivo em nada, continua com uma quebra de linha aqui, ok? Eu não estou escrevendo ainda. Eu vou compilar e executar novamente o meu programa. Perceba que tem um retângulo vermelho aqui, porque if, parênteses, tem outro parênteses aqui, e aqui perceba que eu esqueci de fechar o parênteses do if. Pronto. Eu vou compilar e executar novamente. E agora, olha só, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Ele não repetiu a terceira linha novamente. Por quê? Quando ele tentou ler aquele último valor, a quebra de linha, ele não conseguiu ler nada. O if, então, deu falso, ele não imprimiu nada na tela, e aí nós atingimos, então, o final do arquivo. Vamos agora escrever e ler. Eu vou retirar o comentário aqui do escrever. Nós continuamos com o nosso arquivo aqui, porém esse arquivo ele vai ser apagado, porque eu estou abrindo o meu arquivo aqui no procedimento escrever com o W. Então eu vou compilar e executar novamente o meu programa. Perceba que o arquivo ele já foi sobrescrito e agora vamos digitar algum texto aqui. Esta é a primeira linha, vou pressionar Enter. Esta é a segunda linha, opa, faltou um H, vou pressionar Enter. Esta é a terceira linha. Vou pressionar Enter e agora eu vou pressionar então um caractere qualquer, por exemplo, S, e vou pressionar Enter. E aí na sequência nós temos então o texto lido do arquivo. Esta é a primeira linha, esta é a segunda linha e esta é a terceira linha. E agora, se eu abrir aqui o meu arquivo, perceba que o meu arquivo foi alterado e também tenho /n, a quebra de linha aqui no final. Então perceba que a leitura e a escrita em arquivo, elas estão diretamente relacionadas. É a forma como eu escrevo no arquivo que vai determinar como eu faço a leitura desse meu arquivo, ok? E aí, já deixou seu like nessa aula? Eu vou acreditar que sim, hein? E se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E já sabe, né? Ficou com dúvida? Postem nos comentários. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.